Queridos irmãos, no ideal espírita, que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, nos conceda paz, favorecendo-nos naquele entendimento que define a verdade, a vida no caminho. Conta, irmão X, numa página intitulada O Primeiro Capítulo, que no inverno de 1856, isto é, entre o final do mês de dezembro e o mês de março de 1856, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que seria posteriormente conhecido como Allan Kardec, depois de ter recolhido vasta informação dos espíritos superiores acerca das questões da vida, os problemas do ser, do destino, da dor, todas as questões, ele debruçava sobre ele mesmo naquela noite, pensando, cogitando por onde começar. Por onde começar a divulgação daquela obra? Qual seria o ponto de sustentação? Amante da ciência, da filosofia, perpassa todo o conteúdo que definia esse processo. Mas também ele não esquecia o sentimento divino. E naquele momento de angústia, em torno de como começar a divulgação da obra, como começar a conceituação de O Livro dos Espíritos, ele faz uma prece. Ele faz uma prece buscando as alturas. E diz Humberto de Campos, irmão X, que no momento em que ele orava e a prece elevava-se às alturas, das alturas desce, em inspiração, no ádito da própria consciência do senhor Rivail, uma frase: comece pela fé. Não esqueças o dom sublime da fé. E Allan Kardec, então, naquele momento, ele estabelece o início da obra espírita de O Livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo, estudando sobre Deus. Esse é o nosso tema, queridos irmãos. Nós conversaremos alguns aspectos sobre Deus. O estudo de Deus, a ciência de Deus, que se usarmos o termo técnico, seria uma teologia. O nosso amigo, companheiro de jornada, Herculano Pires, no seu livro O Espírito e o Tempo, aponta-nos para esta teologia espírita. Naturalmente, não é um termo comum nas nossas escolas, porque nós não somos teólogos do ponto de vista estrito. Mas a teologia que define um estudo sobre Deus, ela precisa ter alguns postulados. E a partir daquilo que era a teologia clássica, respondendo algumas questões, o senhor Rivail vai inserir no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos todas estas questões. Então nós estaremos estudando no dia de hoje. Primeira questão, a definição de Deus. A existência de Deus. Os atributos de Deus. A relação de Deus com o homem. Com a natureza e com o mundo. A natureza de Deus e a criação do mundo. São 6 itens que vão favorecer o nosso entendimento em torno da mensagem divina. Nós gostaríamos de ler uma página de estimado irmão de Minas Gerais, chamado Rubens Romanelli, falando sobre Deus. No seu livro O Primado do Espírito, no primeiro capítulo intitulado Invocação, ele diz: Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho,
Abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade do meu ser. Com essas palavras, Rubens Romanelli está apontando para nós o desafio de sentir a presença divina na própria intimidade. O desafio de ir para além da cogitação, além do cognoscível, do intelecto, mas para verdadeiramente sentir a presença divina na intimidade. Quanto ao Velho Testamento, que quando Moisés havia fugido do Egito e estava em terras distantes, certo dia o Senhor Deus o visitou numa sarça ardente, em forma de fogo. E dialogando com Moisés, convidando-o ao trabalho de resgate dos seus irmãos que estavam no cativeiro no Egito, Moisés indaga: mas o que eu vou dizer? Quem és tu? Como que eu falarei de você? Como que eu falarei? E o Senhor Deus disse assim: diga aos meus irmãos, eu sou o que sou. Diga mais, diga aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós, para vos libertar do jugo da escravidão. O Senhor Deus define-se para Moisés como eu sou, o centro irradiador de todas as bênçãos, de toda a vida, centro pujante, verdadeiro, que define causa e meta. Moisés realmente apropria deste valor, convence o povo e retira-os do Egito para poder estabelecer as bases das revelações, ou a base da revelação primeira entre os homens. Num futuro maior, o livro dos Espíritos vai nos falar de Deus. Moisés, ao subir a montanha, o Monte Sinai, e recebendo os 10 mandamentos, escreve o primeiro item do Decálogo: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra da servidão. E Allan Kardec, quando estabelecendo o livro dos Espíritos, buscando este estudo sobre Deus, ele pergunta dos benfeitores espirituais: que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Estava estabelecida a base. Deus é causa. A partir dele, tudo. Mas Deus também é inteligência. Inteligência suprema. Nós podemos começar a estudar entendendo primeiramente a pergunta. Uma pergunta filosófica. Que é? O que? Não é quem é Deus, é que é Deus. Esta é a pergunta que Sócrates fazia no seu tempo lá na Grécia. Que é da coisa? Que é a honestidade? Que é a verdade? Que é a moral? Que é o bem? E Allan Kardec pergunta: que é Deus? Nós começamos então a ter aquele entendimento para além das visões anteriores. Porque numa sequência histórica, o homem teve, originariamente, uma visão politeísta. Vários deuses. Depois, com o esforço de Moisés, o esforço do povo hebreu, o trabalho dedicado da primeira revelação de Deus aos homens, nós transitamos para uma visão monoteísta, de um Deus único. Mas era um Deus único que criava fora de si. Um Deus único que conduzia o povo como se o povo estivesse fora dele. E a doutrina espírita, ao dizer que Deus é causa de tudo, e a inteligência suprema, ela fala ampliando o horizonte do monoteísmo para uma visão, digamos, monista, onde Deus é a própria criação, é causa e é meta. E aí nós vamos entender quando Paulo de Tarso profere um determinado conceito sobre Deus, e o evangelista Lucas narra nos Atos dos Apóstolos.
no capítulo 17, no versículo 28, quando ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Em Deus nós nos movemos, nós existimos. Não há nada para fora de Deus. Deus abarca o todo possível, o todo. E aí nós nos defrontamos com determinados conceitos que ficam às vezes difíceis, mas nós precisamos refletir sobre ele. Por exemplo, infinito. O Livro dos Espíritos pergunta na sua segunda questão: o que é o infinito? E os Espíritos respondem que o infinito é o que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Mas também nós defrontamos com outro conceito de eternidade. Eternidade parece-nos um tempo muito longo, mas na realidade é a ausência do tempo. Infinito e eternidade são dois conceitos que dificultam muitas vezes o nosso entendimento, porque estamos limitados pelo finito e pelo tempo. Pelo espaço curvo e pelo tempo que não conseguimos abarcar completamente. Então existir em Deus, nesse conceito profundo, e começar a sentir Deus, será verdadeiramente aquele momento em que extrapolamos os limites da nossa consciência, compreendendo os conceitos e penetrando neles, de infinito e de eternidade. Aí Allan Kardec pergunta: podemos considerar Deus como infinito? E os Espíritos vão responder: como definir uma coisa por uma outra que não está conhecida como a primeira? É tomar o efeito pela causa. Nós falamos de infinito sem compreender o infinito. Então, nesse momento em que o Livro dos Espíritos começa a nos apresentar a ideia de Deus, que é uma inteligência suprema, e nós buscamos vários recursos para começar a compreender, nós definimos Deus na doutrina espírita como inteligência. Mas não podemos esquecer quando Jesus, o guia e modelo, mestre e senhor, profere o nome Pai. Mais profundo, mais consentâneo com o entendimento, Deus é visto por Jesus como Pai. E em momentos ele diz: Pai nosso. De todos nós, que somos irmãos no processo da evolução. Mas outro momento ele diz: vosso Pai. Ele está definindo o entendimento que cada um tinha sobre Deus. Em outro momento, ele diz: meu Pai. É como ele entendia. Então, nessas falas de Jesus, nós vemos as grandezas e as dimensões de aprofundamento na compreensão de Deus. Para nós espíritas, inteligência suprema, nós podemos comparar. Um homem inteligente, o ser inteligente da criação, o espírito, ele planeja suas ações. Ele define metas, processo, etapas, até atingir a culminância. Imagine Deus conceituando, imagine Deus definindo a criação do universo. Não é um caos que se faz ordem. É uma ordem que se movimenta em busca de toda uma apresentação de unidade. Porque Deus é a inteligência suprema. E causa, aquele ponto matriz, tudo promana de Deus. E tudo deve voltar a Deus. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos, esse primeiro item, define para nós aquilo que ainda é incognoscível, mas abre possibilidades. Nós já temos segurança de entender, para além do monoteísmo, um Deus que é criador e é condutor das nossas vidas, para retornar a Ele próprio, abrindo horizontes em nossa intimidade com muita grandeza
com muito amor. E o Livro dos Espíritos continua, quando ele busca discutir sobre a existência de Deus. Questão número 4. Como que nós podemos definir a existência de Deus? Como que podemos ter certeza da existência de Deus? E os Espíritos respondem no axioma que empregai as vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procure tudo que não é criação do homem e que existe. E a lógica dirá que tem que ter tido uma causa. Se essa causa está fora do homem, é esta causa que chamamos Deus. Verdadeiramente. O homem inteligente tem construído mecanismos, máquinas, tecnologias, instrumentos que favorecem a sua vida. Mas como falarmos de uma flor? De uma simples pétala de uma flor. De uma folha que desempenha tarefas grandiosas, que exala perfume, que apresenta coloração e tonalidades múltiplas. Como falarmos do mecanismo que rege todo o desenvolvimento biológico do nascimento à morte, ao renascimento e à nova morte, e assim sucessivamente. Como podemos imaginar o funcionamento orgânico do sistema solar, da galáxia, das constelações, de todo o universo, onde pode-se fazer uma previsão de milênios e milênios que ela vai se repetir? Porque existe uma lógica, existe uma coerência. Quem fez isto? Então a existência de Deus, ela se mostra nas obras. O fruto, disse Jesus, revela a árvore. Pelo efeito se conhece a causa. E essa grandeza do universo nos diz de Deus. E nós aprendemos um conceito sobre Deus na elaboração chinesa do I Ching, quando ele conceitua Deus de o irrepetível. A originalidade profunda na intimidade do seio divino. Deus não se repete em nenhuma das manifestações, nas formas. Deus Deus cria, que quem faz é o Espírito criado. Deus cria originalmente cada um de seus filhos, cada uma das etapas que os filhos vão viver, desde o átomo até o arcanjo, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, e ele faz com uma perfeição e originalidade que nunca se repetem. Todos os processos que não têm causa no homem definem a grandeza de um autor da vida, que não se repete. Então esse axioma define para nós a existência de Deus. Deus revela-se nas suas obras. E nós, muitas vezes, filhos ingratos, que temos vergonha de dizer da grandeza de Deus, começamos a despertar nossa intimidade para compreendê-lo em nossa intimidade. Verdade. O Senhor Deus, o eu sou do universo, eu sou o que sou, ele dizia. E nós aprendemos a dizer eu sou, a imagem e semelhança deste Criador. Deus existe. E define a nossa meta de atingi-lo. Define aquela conquista que devemos, verdadeiramente, efetivar em nossa intimidade. De muito longe viemos, desenvolvendo em surtos milenários, já vivemos nas luzes dos sóis, em vários lugares, e caminhamos gradativamente, desenvolvendo aspectos instintivos, intelectuais, sentimentos, para alcançar dimensões imensuráveis na grandeza da verdade, da luz dos universos, para reconhecer Deus. Meu Pai,
e Pai de todas as criaturas, meu Senhor e Senhor de todas as criaturas, minha respiração e respiração de todo o universo, que expande e contrai. Deus, nosso Pai. Nós não podemos abrir mão de entendê-lo como a verdade plena e absoluta, que coordena todos os processos no universo. Mas, compreendendo Deus, definindo-o, aceitando a sua existência, refletindo, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores e informa-nos sobre os atributos de Deus. Não sabemos tudo o que ele é, mas podemos buscar aspectos sem os quais ele não seria Deus. E Allan Kardec começa a discutir isso para nós no Livro dos Espíritos, na questão de número 13. E amplia depois no livro A Gênese, no capítulo 1 da Providência Divina. E aí alguns itens são discutidos por Allan Kardec. Deus é eterno, Deus é infinito, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Vamos discutir cada um deles. Deus é eterno. A eternidade define aquilo que não tem começo e nem fim. A feição do infinito não tem começo e não fim. Deus existe de toda a eternidade. Se ele fosse causado por alguém, esse que o causou é que seria Deus. E assim é que nós chegamos de causas e efeitos até a causa original, Deus, na eternidade divina. O Espírito não é eterno, porque o Espírito tem um ponto de partida. O Espírito é criado. Ele é infinito. Desculpem, ele é imortal, mas não é eterno. A eternidade é só de Deus. O Espírito teve início e não terá fim, conforme diz os Espíritos. Deus é imutável. Ele não está sujeito à mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã também. A imutabilidade divina define a permanência, a coerência, a fundamentação da sua lei plenamente em quaisquer épocas de qualquer movimento universal. A imutabilidade. A lei divina é a mesma desde o primeiro dia e será sempre a mesma até o último dia, se pudermos dizer de último dia. Deus é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. A matéria não é uma criação de Deus, a matéria é uma elaboração do Espírito criado. Então ela é passageira, ela é ilusória, ela é impermanente, porque a obra de Deus permanece. A obra do Espírito muda conforme o Espírito desenvolve-se, evolui. Deus é único. Se tivesse outros deuses, ele não teria unidade, não teria a potência de ser o absoluto Senhor. Dividiria com outros e poderíamos ter, então, dificuldades na legislação do universo. Deus é único. E Deus é onipotente. E por ser único, ele guarda soberanamente o poder nas suas mãos, as rédeas diretoras da vida. E Deus é soberanamente justo e bom. A justiça e a bondade guardam plenitudes, supremacia na intimidade de Deus. Diz Emmanuel que Deus estabeleceu a sua lei de justiça e emoldurou a lei na misericórdia, a definir que a justiça é aplicada com misericórdia e a misericórdia atende a aspectos da justiça, a definir para o ser um processo de crescimento verdadeiro, sem injustiças, um crescimento que define-se na ação e na reação. Define-se nas leis de causa e efeito. Define-se na escolha que o Espírito criado faz. Deus, ao criar o Espírito, concedeu a ele o livre-arbítrio. Concedeu a ele a capacidade de escolha. E disse a ele: se escolheres
este caminho, naturalmente terás estas consequências. Se escolheres este outro caminho, naturalmente terás estas outras consequências. A escolha é do ser, não é de Deus. Então, nesse sentido, nós dizemos que Deus, Ele é a resposta a partir da nossa ação. Porque nós é que mobilizamos a lei. Nós é que mobilizamos as causas. E a lei de Deus responde conforme a causa estabelecida pelo ser inteligente. Está na nossa condição, entendendo os atributos de Deus, compreender que também podemos, entendendo esses atributos, utilizá-los em nosso favor. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem uma mensagem do Espírito Ferdinando, que vale pelo título, além do conteúdo profundo da mensagem. Ele intitula assim: A missão do homem inteligente na Terra. O homem inteligente na Terra tem uma missão de facultar o progresso, mas principalmente de reconhecer a lei que rege o universo, sustentada em Deus, e utilizá-la em seu favor, para que evite as dores expiatórias, as dores consequências da inabilidade causal, que utilize a lei promanando bênçãos, para que a lei retribua com bênçãos, que utilize a lei irradiando luz, para que a vida retribua com luz, porque Deus não pode mentir. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua inigualável carta aos Hebreus, ele diz num versículo singelo: é impossível que Deus minta. A verdade divina vigora, vige em todas as épocas, em todos os universos. E à medida que compreendemos Deus, os atributos da divindade, nós entramos num novo item, que diz para nós da relação de Deus com o mundo e com os homens. Na sua feição consoladora, na sua feição de cristianismo redivivo, na sua feição de o advogado que advoga todas as causas humanas, o Espiritismo trabalha profundamente este item da relação de Deus com os homens, na lei de adoração, estabelecendo para nós aquele ponto onde a criatura dialoga com o Criador. Aquele item em que a criatura aproxima-se de seu Pai, apresenta-lhe suas ânsias, suas dores, suas angústias. E o Pai responde. E muitas vezes, diz o Espírito Alta de Souza, numa mensagem chamada Mensagem Fraterna, quando diz assim: meu irmão, sei que às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Deus fala em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de emoção. Esse item que define a relação do Criador com a criatura e da criatura com o Criador, Emmanuel comenta no livro Pensamento e Vida, quando ele diz, no capítulo da oração, que orar é entrar em relação com a maior força de poder de todo o universo. Orar é estabelecer conexão com o Criador, onde o espelho cristalino da nossa mente abre-se à grandeza do Criador, que responde à nossa intimidade. O poema da Alta de Souza define que muitas vezes nós ficamos tristes porque não encontramos as respostas, mas ela aponta
o voltar para dentro de si mesmo, na capela, abandonada, na intimidade, e poder ouvir ali a voz de Deus, a revelação. Mas não foi sempre assim. O homem, nos seus primeiros movimentos de relação com Deus, desenvolveu uma forma de religião chamada litolatria. A adoração das pedras, onde a pedra bruta servia de referência para dizer da sustentação, da permanência do Criador. Essa forma vigorou por um tempo, e depois que o homem melhorou no seu estágio evolutivo, ele ampliou para a fitolatria. E na fitolatria passou a adorar os vegetais, as plantas, as árvores, as flores. Havia agora ampliado um pouco o horizonte, para depois adentrar na zoolatria, a adoração dos animais. A águia, o urso, definindo aqueles que representavam Deus. Nós vamos encontrar no povo egípcio o boi ápice, como um dos deuses. Mas em certo dia, descendo da montanha após ter recebido os 10 mandamentos, Moisés encontra o povo adorando um bezerro, feito com ouro que todos tinham trazido do Egito. E Moisés quebra o bezerro de ouro, a romper com toda uma visão zoolátrica, que adorava animais, idolátrica. E começa a estabelecer um patamar novo. Mas antes de Moisés ter estabelecido esse patamar novo, nós encontramos na história da humanidade o politeísmo, a idolatria de vários deuses, da qual o Egito fazia parte, a Grécia e outros povos. Aliás, todos os povos da antiguidade eram politeístas, adorando vários deuses. E o trabalho de Moisés, ao quebrar o bezerro de ouro, rompendo com a tradição da idolatria, é estabelecer uma nova base, a base do monoteísmo, de um Deus único, condutor. Mas para Moisés ele era o Senhor dos exércitos. Para o povo hebreu, aquele Deus era um Deus cioso, vingativo, parcial. Um Deus que amava somente o povo de Israel. Um Deus que era somente daquele grupo. Um Deus que fazia acepção das pessoas. Mas essa visão vigorou. E vigora ainda no mundo de uma forma muito pujante da ideia monoteísta. E a doutrina espírita, ampliando os horizontes da relação de um homem com Deus, abre-nos a proposta monista, onde Deus é a inteligência, redefinindo o que Jesus tinha dito, que Deus é nosso Pai. Mas é Pai de todos, é inteligência para todos. E esta visão estabelece em nossa intimidade a fraternidade. A relação que todos somos irmãos. Se nós pudéssemos fazer uma avaliação utilizando dos elementos da geometria, pegando, por exemplo, o triângulo, nós vamos ver no início, onde cada homem estava dividido contra seu irmão e nem reconhecia Deus ou os vários deuses, como se fosse o triângulo escaleno. Todos os ângulos diferentes, não tem nenhuma unidade. Mas à medida que avança, e nós aprendemos na síntese admirável que Jesus apresentou da lei e dos profetas, quando ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, é como se nós tivéssemos um triângulo isósceles, dois lados igual e um outro ângulo diferente. Esse ângulo diferente é Deus, e os dois outros ângulos seria o próximo como a si mesmo. Mas o próprio Senhor nos informa mais à frente da unidade substancial da vida, quando ele diz, eu e o Pai somos um. E para que vós sejais um comigo e um com o Pai. Nessa unidade profunda, plena, que atingiremos no futuro, nós podemos imaginar aquele triângulo equilátero, onde todos os ângulos estão no mesmo tamanho,
definindo uma unidade. Caminhamos para a unidade. Nós vamos estudar depois sobre esta unidade divina. E à medida em que avançamos, entramos agora nos dois outros itens mais difíceis. São dois itens que não foram muito trabalhados em profundidade na codificação. Porque vivíamos naquela época, no século XIX, ainda sem a compreensão das ideias apresentadas pela física de Einstein, da física quântica. Então havia limites. Nós vamos trabalhar o assunto de a natureza de Deus e a criação dos mundos. E o Livro dos Espíritos então nos indaga assim na questão de número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os benfeitores respondem assim: não. Falta-lhe para isto o sentido. O ponto filosófico do Livro dos Espíritos é muito importante. Não falta um sentido, falta o sentido. Está tentando penetrar na natureza profunda de Deus, na intimidade de Deus. E Allan Kardec então faz a questão de número 11, quando ele diz assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta diz para nós do tempo: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Esse item da natureza divina é um item que abre para nós possibilidades. A doutrina espírita não deu a última palavra. Allan Kardec, fundamentando o Livro dos Espíritos como aquela base inamovível do edifício da terceira revelação, define para nós que a natureza divina falta para ser compreendida ao ser humano o sentido. Esse sentido precisamos desenvolvê-lo. A intuição profunda para compreender Deus e compreender o universo. Para compreender na profundidade, porque diz que quando nós não tivermos mais o espírito obscurecido pela matéria, quando houvermos aproximados dele, nós então veremos e compreenderemos. E o Senhor Jesus havia dito no Sermão da Montanha: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então veja, veremos Deus não pelos olhos, do intelecto, da articulação cognitiva, mas pelo sentimento. É a limpeza de coração que nos permite ver Deus. Na singeleza da vida, nas expressões da vida. Penetrando nesta intimidade, o Pai se revela ao Filho. Mas é preciso que o Filho se revele diante do Pai, puro. Emmanuel diz para nós no livro Pensamento e Vida, capítulo Amor, que o amor puro é o reflexo do Criador na criatura. Enquanto a nossa mente vibrar em faixas inferiores, obnubilando o reflexo da luz divina, nós teremos dificuldade de compreender a paternidade divina, de compreender Deus. Fica para nós, todos nós, queridos irmãos, esse desafio de depuramento, de evolução, de melhoria íntima, de reforma íntima, para podermos compreender, ver Deus, nosso Pai, na singeleza do coração, na intimidade. Naturalmente, hoje, abrem-se postulados e nós encontramos aquelas criaturas que sentiram Deus, que viram Deus. Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São seres que conseguiram extrapolar as limitações humanas, abrir o coração
e sentir a presença divina. Conta-nos, na história de Francisco de Assis, que ele subiu ao Monte Alverne e em preces profundas abre os braços à vida, e o Cristo abre-lhe os braços também, perpassa por ele, deixando os estigmas, aquelas marcas profundas do despertar crístico, machucando as carnes, o corpo, a matéria putrescível que passa, mas penetrando o espírito profundamente, vibrando a plenitude do ser, o despertar de uma nova era para Francisco, atingindo culminâncias, da mesma maneira que Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Definindo a criatura que penetra na intimidade divina, compreende a intimidade divina, sente, vê Deus, revela-se diante de Deus e revela Deus diante da vida. E o outro item, o item da criação do mundo, que encontramos na questão de número 17, na questão de número 21, 37, 38, 39 e 42, ela apresenta para nós também alguns limites. Nós não estamos aqui pensando somente na formação do planeta Terra, mas de todo o universo. As origens da matéria e do espírito. Allan Kardec aponta limites para esse entendimento. Desde a questão de número 17, quando ele pergunta e os espíritos respondem: tudo que podemos dizer a esse respeito por agora e que podeis compreender é. Ou seja, não tem mais, nós não podemos extrapolar, ainda falta. Então nós hoje, estudiosos da doutrina espírita, estudiosos de Deus, buscando compreender a paternidade divina, a inteligência suprema, temos diante de nós a dimensão desta natureza e da criação dos mundos. O mecanismo que engendrou na criação espírito e matéria, que são os dois elementos gerais do universo, perfazendo a trindade com Deus, conforme a questão de número 27. Mas como começou? Quem veio primeiro? Isto é uma questão que está em aberto na codificação, abrindo para nós horizontes de pesquisa, de perguntas, não pelo intelecto, mas pelo sentimento. Não apenas pelo raciocínio, elucubrações humanas, mas pela abertura da intuição plena que capta de toda a grandeza da vida a verdade. Jesus, quando estava em oração com os discípulos, naquela chamada quinta-feira, seus últimos dias aqui na terra, ele ora e diz: ainda tenho muito a vos dizer, muitas coisas a vos revelar, mas vós não podeis compreender agora. Por isso eu vou enviar o Consolador. Ele irá esclarecer todas as coisas, irá ensinar tudo e fará lembrar das minhas palavras, de todas elas. E então vamos entendendo o caráter progressivo da revelação divina, da terceira revelação, da revelação espírita. Allan Kardec disse a primeira fundamental palavra, base inamovível. Mas os outros que vieram após ele, trabalhadores na seara do Senhor, na vinha do Senhor, são todos convidados à ampliação de horizontes para entendermos a grandeza de Deus. Queremos, queridos irmãos, nestes momentos finais, agradecer a atenção de todos para estes apontamentos. Nós, os filhos que desejamos voltar à casa paterna em espírito e verdade. Nós que buscamos compreender a grandeza de nosso Pai e encontrar a verdade profunda em nós mesmos, precisamos unir as nossas forças, não nas divergências, mas buscando aquilo que é convergente, que é a unidade, o amor, fraternidade, o bem, para que estabelecendo a concórdia
e a paz, sejamos verdadeiramente trabalhadores do Cristo. Porque ele definiu que todos iriam nos conhecer pelo nos amarmos uns aos outros. O amor é a palavra que deve ser a regente das nossas relações. Muita paz a todos e que Deus possa conduzir-nos em paz. Que assim seja.